Bem-vindas a mais um episódio do podcast Deus Ouve Elas. Eu sou Losane Winter. Eu sou Jéssica Machado. Eu sou Ana Carvalho. E eu sou Cat Lopes. Hoje, a nossa querida Cat Lopes encontra-se excepcionalmente remota, ou seja, ela está compartilhando desse momento conosco de sua casa, no conforto, no aconchego do seu lar, junto à sua família. Let's go? Let's go! Nós separamos para a nossa conversa de hoje algo também bem especial, como tem acontecido nos episódios passados. Se você é novo por aqui, ainda não conhece, ouviu falar sobre o podcast Deus Ouve Elas, você pode nos procurar nas redes sociais, no Facebook, Pão Diário, Instagram, Pão Diário Oficial, no site pãodiario.org e também no YouTube, Pão Diário, e conhecer um pouco mais sobre o podcast Deus Ouve Elas e também sobre outros projetos e outros programas que Pão Diário tem elaborado para colaborar com você, ou seja, para acrescentar conteúdos de qualidade à sua caminhada diária, à sua caminhada de fé, à sua caminhada com Deus. E para nós é um prazer estar novamente com vocês. Desde já nós agradecemos a sua participação, a sua companhia durante esse período que nós aqui estaremos para conversar continuar, melhor dizendo, sobre o nosso tema, que tem sido nessa temporada sobre oração. E, anteriormente, só para situar você, se você está chegando agora, é que nos episódios anteriores, nos 3 primeiros, nós situamos um pouco, nós nos apresentamos, nós também começamos a discorrer sobre o que é oração. E desde o episódio passado, nós estamos trazendo, então, personagens, ou seja, mulheres que tiveram assim um papel importantíssimo no seu tempo, na sua casa, na sua família, e também trazendo qual a relação delas com a oração, o relacionamento delas com Deus. No episódio passado, nós falamos sobre Ana, sobre a oração que ela fez diante do Senhor, pedindo por um filho, se vocês se recordam, e hoje, então, nós estaremos conversando sobre uma outra personagem que também foi muito importante para a história do seu povo, que é a pessoa de Esther. Antes de nós entrarmos propriamente na história de Esther, vale a pena lembrar que o povo de Israel, nessa época, era um povo cativo do Império Persa, ou seja, primeiro, voltando lá em Primeira Reis, Segunda Reis, a gente vê o que aconteceu com o povo de Israel. Depois de Salomão, o reino foi dividido, melhor dizendo, em sul e norte, e devido assim à desobediência, devido ao povo se distanciar dos mandamentos, dos caminhos do Senhor, o que aconteceu? Esses reinos divididos que ficaram Israel, norte, Judá, sul, em períodos diferentes, eles foram levados cativos. Primeiro, Israel foi levado cativo pela Síria, foi conquistado pela Síria, e depois Judá, que é o Reino Sul, foi, então, conquistado pelo rei da Babilônia, na época de Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor invadiu Judá, ele levou, primeiramente, levou muitas pessoas, principalmente os nobres e os nobres do reino de Judá, e entre eles estava até Daniel, a gente pode ler a história, coisa e tal. Enfim, desde então, desde a época dessa invasão, ao povo de Judá, o povo de Israel, do Reino Sul, então, se tornou um povo cativo no reino da Babilônia. Ou no Império da Babilônia, porque era bem grande. E daí a Babilônia também foi conquistada
ela foi conquistada até chegar ao Império Persa. Então, ou seja, quando o Império Persa dominou a Babilônia, então o povo que já estava cativo lá continuou. Não houve mudanças em relação ao status do povo de Israel até então. Só depois é que a gente vai ver, né, que houve também o retorno do exílio, mas isso aí é um tema para um outro momento. Isso foi só, então, para situar vocês, para nos situar, melhor dizendo, para a gente começar a conversar, e Esther, a pessoa de Esther, então, estava dentro desse contexto de um povo conquistado por outro, estava numa cidade, ou numa capital, num reino totalmente distante do que era o seu povo, tá? Então, o status dela era assim, né, de uma pessoa, então, que era como que eu poderia dizer? De alguém que estava subordinado a um reinado totalmente diferente, totalmente estranho daqueles que seguiram os seus pais, tá? E E mais ou aquilo menos aí, oi? oi. Não, mais ou menos, só para situar, mais Sim. ou menos aí ocorreram 120 anos, tá? Desde o momento em que esse cativeiro ocorreu até o momento, então, que acontece a história de Esther. É isso que eu ia comentar, né, que é interessante que Esther, ela já nasce, dentro de uma comunidade judaica, e onde ela tudo que ela conhece sobre Deus foi ali passado de geração a geração, né. E como ela é firme nesse seguir a Deus, como que mesmo ela já crescendo dentro do reino persa, ela não se contamina, ela não se mistura, ela não pega para si, os costumes locais. E é interessante que você comentou lá no início sobre os materiais que Publicações Pão Diário disponibiliza, né, e eu quero deixar aqui uma sugestão, né, para as nossas mulheres que estão escutando aí, que é o Manual Bíblico Aventurando-se através da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E ele traz um contexto histórico de Esther que é maravilhoso. Esther sempre é visto como um romance na Bíblia. E é interessante que ele traz assim, ó, aqui abre aspas, tá bom? É chocante que Esther seja um dos livros mais negligenciados da Bíblia, visto que é lido apenas como um romance. De fato, ele tem tudo que um bom romance contém. Contudo, o livro de Esther é literalmente verdadeiro. É um relato ricamente detalhado de acontecimentos históricos reais. Há paralelos entre esses e outros registros históricos da época, como o relato da invasão da Grécia pelo rei Xerxes. A história da rainha Esther ocorre na Pérsia, como a Luzane já disse, né? E até hoje há uma população judaica considerável que vive no Estado Islâmico do Irã, os judeus que são descendentes dos judeus na Pérsia durante o tempo de Esther. Que interessante, né? A gente olhar para o livro de Esther com outros olhos, não apenas como o romance, né? A rainha, o rei que é apaixonado, vamos dizer assim, que a plebeia que vira uma rainha, né? Mas olhar agora para ela como uma personagem que sabia quem era Deus, mesmo crescida em um outro sistema, em outros costumes, em um outro reino, e ela não se desvencilha desse conhecimento de Deus, né, ela busca ele. Eu acho que isso é interessante, né? Não entrando tanto na questão da Esther ainda, mas nessa questão da gente como parte, né, de cristãos hoje, influenciar as novas gerações a continuar, porque querendo ou não, o nosso mundo, né, é muito complicado. Então a gente ser esse papel que a família da Esther foi para ela, de influência, né, sobre Deus. Sim, e até fugindo um pouco do tópico de oração, né? Mas mais ou menos pegando o que a Jé falou, a gente vê como a base familiar é muito importante, né? Porque é mais ou menos como a gente como a gente tem vivido hoje, se formos, né, parar para prestar atenção certinho. Porque num contexto tão fora dos caminhos de Deus, em um mundo que estava tão distante do Senhor, e ela ainda, né, não vivendo o tempo em que o povo servia a Deus e tudo mais, e ela se manteve firme, como a Cat falou,
Lógico, não só a família, né? No caso dela, foi a família, como a Jé falou, nós hoje precisamos ser os exemplos para as outras gerações, mas agora falando especificamente da família mesmo, né? Porque daí eu olho para a minha vida, assim, né? Os meus pais, por exemplo, foram a minha rocha ali, me encaminharam para a vida com Deus e eu sou quem eu sou hoje. O meu relacionamento com Deus é do jeito que está hoje, muito por eles, assim, né? Porque eu aprendi muito com eles. Então, como isso é muito precioso mesmo, né? E dentro aí, basicamente, a gente já entrou assim meio que num panorama, dando algumas nuances a respeito da pessoa, mas a gente começa, né, após essa introdução, se a gente pode colocar dessa forma, então, perguntando quem foi Esther? Quem foi Esther? O que mais a gente poderia acrescentar dentro do que a gente já falou, já conversou? Quem aí fez a lição de casa para responder a pergunta aí, né? Quem foi Esther? Eu acho que Esther foi uma mulher que soube, obviamente, a família ali, né? No caso, no primo que criou ela, pelo fato dela, né, ser uma órfã, né? Ter, obviamente, colocado um juízo, né? Um pingo de juízo às vezes na cabeça dela, mas a questão de aceitar o propósito, né? Tipo, ela tinha um propósito e ela realmente colocou, porque ela estava numa posição de influência. Deus colocou ela ali e ela aproveitou e realmente exerceu o que ela deveria fazer. O rei Xerxes, ele se divorcia da sua primeira rainha, a rainha Vasti, porque ele, numa festa que ele está dando, né, que uma festa muito longa lá, que acho que perto de uns 6 meses, ele quer exibi-la, ele quer exibir a beleza dela perante os seus convidados, e ela, num ato de orgulho, ela responde que não vai se apresentar ao rei. E com isso, ele se sente afrontado e ele faz um decreto para se divorciar dela. E é nesse contexto que Esther chega ao palácio, né? Porque então ele emite um decreto, pedindo para que todas as moças virgens e belas de todo o reino sejam levadas para Harém. E quando ele vai escolher uma nova rainha, ele se encanta por Esther e assim ela se torna a rainha Esther. E é interessante que ela perde os pais e então ela vive com o primo, que é o Mordecai, e mesmo ela estando no palácio, ela não fica longe dele, né? Ela sempre encontra meios para se comunicar com ele, e ele se torna ali o seu braço direito, sempre apoiando, sempre aconselhando e sendo um suporte para ela enquanto rainha. Isso que a Jéssica falou é bem interessante, porque ela, mais uma vez, né, ela vem de um povo que é cativo e mesmo que seja aquele cenário que, abre aspas, todo mundo quer, né, sai da pobreza e vai viver no palácio do dia para o outro, se torna rainha, mas ela foi tirada da família, ela foi tirada do seu primo, ela é mais uma vez tirada dos seus costumes, e isso acho que isso sempre traz muita tensão, né? A gente vê isso também muito próximo com José, quando vai para o Egito, né? Você vê ali hebreus, israelitas que adoram o Deus único, mas não é algo que pode se vivenciar e dizer abertamente, porque vivem dentro de um reinado onde essa adoração ela é para o rei, né. Então eu vejo essa semelhança dela, assim, nessa tensão, com José, vivendo dentro do palácio, com todas as regalias, com todos os benefícios, mas de fato não sendo livre. É interessante, essa última frase sua, Kate, quando ela assim, apesar de tudo isso, não sendo livre. Eu lembro que uma vez eu fui, quer dizer, alguns anos atrás, eu estava participando de um evangelismo e nós fomos visitar uma prisão, isso ainda na minha cidade natal, né? Então faz um bom tempo. Eu lembro que eu vi numa das celas que eu entrei, eu vi essa frase que eu nunca me esqueci, que ela dizia assim, e no caso, a cela que eu entrei era uma pessoa que professava a fé cristã, e nessa cela estava uma frase assim na parede, bem grande,
escrita até acho que com carvão, alguma coisa assim, e estava assim, que as ruas não são a liberdade, nem tampouco as grades a prisão, porque há homens presos nas ruas e homens livres na prisão. Isso me marcou muito, porque e tem a ver também com isso que a gente está falando sobre a Esther, porque é você perceber, no sentido assim, de você assumir uma postura que, a despeito da circunstância aonde você se encontra, você fazer essa diferença. Às vezes a gente fala assim, de fazer diferença no nosso meio, de fazer diferença na nossa família, enfim, nos ambientes por onde a gente trafega, e isso é muito pertinente. Mas às vezes a gente esquece que a gente também tem uma responsabilidade consigo de fazer diferença para si mesmo. E às vezes a gente simplesmente negligencia isso. Então, a gente quer sempre falar, a gente está sempre assim, fulano precisa do evangelho, né? A gente quer sempre partilhar essa boa nova, porque a gente acredita que realmente é boa nova, mas às vezes essa boa nova ainda não alcançou determinados recônditos da minha vida pessoal, que ainda se encontra preso, aprisionado por alguns preconceitos, por algum tipo de crenças a respeito de si ou a respeito dos outros, que acaba embotando, ou melhor, assim, neutralizando o seu movimento. Se a gente volta para a história de Esther, ou melhor, a gente está, né, voltando, né? A gente está na história de Esther, mas dentro do que foi colocado, se a gente pinça algumas coisas, alguns aspectos que envolvem a história dessa mulher. Perdeu os pais, criada por um primo, era órfã, vivia num país estranho, debaixo. A gente não sabe se havia privilégios ou não, mas ela estava debaixo de um senhorio, né? E até onde a gente sabe, esse rei que tornou-se o marido dela, ele era temperamental, né? Uma hora ele gostava de você, outra hora mandava matar, era assim, né? Então, era aquela coisa de poder, e dentro de todo esse... pelo menos dentro dos relatos que eu li a respeito dele, ele não era uma pessoa fácil. As pessoas tinham medo só se a gente coloca assim, só pela postura, né, pelo cargo dele, o imperador é aquela coisa toda, e só por essa fama de conquistador é intimidador. Né? E daí, quando manda chamar lá de todas as 127 províncias, imagina vindo moças de 127 províncias, inclusive da capital, já que Mordecai e Esther estavam na capital, porque tudo indica que Mordecai ele trabalhava no palácio. Para ele ter tanto acesso ao palácio assim, é porque ele usufruía de alguma posição que lhe permitia isso. Né? E ele sugere isso para ela. Então, você vê assim que dentro de todo esse contexto, o quanto foi importante o que foi dito aqui, esse acompanhamento de alguém que realmente cuida, né? Realmente de alguém que cuida, mas diante de todos esses fatos, a gente não pode falar assim, você fala isso porque você, tipo assim, às vezes alguém chega para mim, você fala isso porque você não conhece a minha vida, você não sabe como que é, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. Então, assim, às vezes é muito fácil falar quando você está fora de uma situação, e realmente é. Porém, quando você assim pensa esses aspectos que envolve a história de Esther, você fala assim, realmente ela não teve uma vida fácil, né? Assim, dentro daquilo que a circundava. Porém, uma das coisas que foi preservada é essa coisa que o povo, que era um povo monoteísta, de um Deus só. Então, trazer isso passando de geração em geração, porque até, né, o livro da lei já existia, então trazendo de geração em geração isso e preservando isso em termos dessa esperança que, ao mesmo tempo que do lado de fora havia opressão, mas dentro de si havia liberdade, né? Por causa dessa esperança e por causa desse crer num ser muito maior e que
coordena todas as coisas. E outro, porque lendo o livro de Esther, se você e os comentários trazem isso também, que o livro de Esther é o único livro que não menciona a palavra Deus, mas nas entrelinhas, no jeito que as coisas são orquestradas, você pode perceber que existe um plano muito maior conduzindo todas as coisas. Conduzindo todas as coisas exatamente para que o plano de Deus, no final, pudesse ser concretizado. E qual era o plano final? Que Esther fosse rainha? Não. Mas que o povo fosse salvo, fosse poupado. Então, é muito interessante como você começa a garimpar esses aspectos que existem no livro. Por quê? Porque você vai ver que Vasti foi determinante? Sim. A escolha de Esther? Sim. As coisas que estavam envolvidas, então, todas elas estavam correlacionadas dentro da presciência de Deus, dentro daquilo que mas que os homens ainda não conheciam e que foram se estabelecendo à medida que a história foi acontecendo. Eu acho que ali que enquanto Mordecai ele vai orientando as ações, né, de Esther, ele também está ajudando a arquitetar esse plano aí dessa libertação do povo de Israel. Como isso é interessante. Corrie ten Boom escreveu em um dos seus devocionais, já falei sobre esse devocional diversas vezes, gosto muito dele, que ela numa pequena oração, ela coloca assim que, nós, às vezes, nós estamos vendo o lado contrário do bordado, enquanto Deus está vendo o bordado como está ficando, né. E é esse plano, né, às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias, longe do ponto de vista de Deus, enquanto Deus já está com tudo arquitetado, com tudo planejado, e a gente se coloca ali à disposição, a gente faz esta oração, né: "Senhor, eis-me aqui, me conduza nesse dia, me ajude nesse dia, os seus sonhos para a minha vida", às vezes a gente não percebe como Deus vai nos conduzindo nessa jornada, para que algo muito maior seja arquitetado. Isso é precioso. O que me chama muita atenção é que o coração dela se manteve firme em Deus, porque, né, é justamente pensando em toda a situação dela, né, órfã, já sofreu tanto e tudo mais. Quando ela é escolhida pela beleza para, né, entrar, entre aspas, no concurso De beleza, né? Miss do Rei. Olha, mas só um parênteses aqui, gente. Olha, só para participar daquele spa, já estava no lucro. Olha só, um ano inteiro de cuidados, começando com 6 meses de unção de mirra, seguidos por 6 meses de tratamentos com perfumes e cosméticos. Isso é caro, gente, é caro. Né? Se é caro hoje, imagina naquele tempo. E assim, então, olhando nisso aqui, eles já estavam no lucro. Estava no lucro. Não precisava ser escolhida, não. Não precisava ser escolhida. Né? Você imagina, você subjugada, né? Já que ali não falava que você não precisava ser de família real para participar do concurso, eu não sei que os critérios, né? Eu acho que era mais a questão de ser da beleza, coisa e tal. Daí você ia lá, um ano frio, gente. Nossa! Num spa desse. Esse povo já estava no lucro. Vai lá. Então, imagina, depois de todos esses cuidados, ela já foi escolhida pela beleza para essa primeira etapa. Depois ela foi escolhida pelo rei, né, e todos os privilégios de se tornar rainha e tudo mais. E a facilidade de nós hoje, né, em situações de, às vezes, pequenos privilégios, né? A tentação do nosso coração inflar, né, de subir o ego, a soberba e tudo mais, ela poderia, né, ter passado por essa situação e ter agido dessa forma, de ter falado, não, isso aqui, não, agora não é mais a minha situação, né, agora eu sou rainha, agora não vivo mais, não olho mais para trás, não olho mais para o passado,
Mas não foi isso que ela fez, né? Ela, mesmo sendo rainha e com tantos privilégios, ela foi humilde para lutar pelo povo dela. Ela não desistiu e ela não deixou de ser quem ela era. E daí isso tem tudo a ver com essa questão da liberdade, né? Porque independente da situação, como a Lô falou, ela era ela. Ela se manteve novamente com a personalidade e o jeitinho, o caráter, os princípios que Deus deu para ela, né? Do povo, do ensinamento com os princípios de Deus. Então, eu acho isso muito, muito, muito lindo também. Isso, Lana, que você comentou, já nos traz aí duas grandes características sobre Esther. Nós já falamos sobre a sua coragem, e agora sobre a sua humildade. E você me fez lembrar que no capítulo 4, versículo 13 em diante, Mordecai, ele manda uma resposta para ela, sai o decreto do rei, acho que nós não chegamos nessa parte ainda, né, mas já vou dar spoiler, chega o decreto do rei, que é para exterminar todos os judeus. E nessas ações de aconselhamento de Mordecai a Esther, ele diz assim: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Olha como ela é confrontada, né? Porque, como rainha, como você disse, Lana, ela poderia ela nem havia dito, né, para o rei que ela era judia. Então, eles nem tinham esse conhecimento, ou seja, a vida dela, por estar no palácio e ser rainha, poderia ser poupada. E ela poderia deixar todo esse poder subir a cabeça, continuar quieta e não lutar pelo povo dela. E aqui vem, então, a resposta de Esther a ele, né, que diz assim: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Que disposição por ela saber da posição que ela está, dos riscos que ela corre, como a Losane já comentou, de ter um rei que é temperamental, de leis que podem ser revogadas ou iniciadas, assim, tipo, do nada, né? Mas ela olha e diz assim: você tem razão, eu também sou judia, eu também sou o povo. Então, jejuem por mim, porque um plano irá surgir. A gente pensando na contextualização, né, de hoje, puxando para hoje, como a gente não pode ser egoísta, né, em relação assim à igreja, né, ao povo de Deus. A gente está numa fase que parece que quem não é individualista está quase. ou tem muita essa dificuldade, né? Porque como a união da igreja faz diferença, né? Nós já passamos por tantos momentos de avivamento, tantos crescimentos da igreja mundialmente, aqui no Brasil. E por mais que, digamos assim, a igreja esteja na moda, entre aspas, em alguns lugares, e tenha, né, igrejas diferentes e várias coisas que não tinham há algumas décadas, mas a unidade em Cristo, né, o amor entre os irmãos, o cuidado entre os irmãos, a paciência de lidar com pessoas, o discipulado, realmente o amor de estar livre, dando a vida, acompanhando, não é em todo lugar que a gente encontra, né? Não é em todo cristão. E é bem isso que Esther fez, né? Como a gente já falou, ela poderia ter ficado quieta, poderia não ter lutado pelo povo, mas ela se importou pelo povo dela, ela lutou pelo povo literalmente, né? Foi lá, correu risco de morte para conseguir falar com o rei. E lógico, né? Hoje a gente não vai talvez passar situações tão extremas assim, mas o que nós temos feito, né? Para cuidar do nosso povo, para lutar pelas pessoas que estão ao nosso lado e por pessoas para conhecerem a Jesus também, né? Mas agora focando, né, especialmente assim no nosso povo, a igreja, os cristãos. O que nós temos feito para ter esse cuidado, né? Para não deixar a igreja morrer. E Gálatas 6:2 fala, né? Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Dentro disso que está falando, né? E até a Cat mencionou, eu penso assim, eu li um livro uns anos atrás, tá? Uns aninhos atrás. Tudo está meio uns aninhos atrás, né?
Enfim, gente, é porque eu sou a única avó aqui da mesa. Então, senta que lá vem a história. Se quiser ver nossas carinhas, vai lá no site pãodiario.org.br/Deus Mas é interessante quando você fala, e esse livro, o título do livro é o seguinte: Importe-se o bastante para confrontar. E ele traz exatamente esse aspecto, até mesmo assim, que um dos aspectos da justiça de Deus na nossa vida é ser honesto. E não é só honesto, assim, devolver um troco a mais. Não é isso que ele está chamando de honestidade. Isso, claro que isso faz parte. Se você devolve o que não te pertence, obviamente, mas ele está falando dessa questão da honestidade em amor, desse confronto que, se a gente tem um exemplo fantástico, que é o que Natan faz com Davi após ele pecar. Você vê que ele constrói e confronta, e esse confronto traz arrependimento e mudança. E a gente vê que também existe esse aspecto de confrontação que Mardoqueu, com autoridade, veio sobre Esther e fala assim: não é a sua posição que vai te livrar, porque, por mais que as pessoas não saibam, você tem a mesma raiz que nós. E trazer, como é importante, às vezes, a gente ter pessoas do nosso lado, da nossa caminhada. Por isso que eu vejo, você pode ver na Bíblia, não vou dizer todos, mas grande parte dos personagens bíblicos, dos heróis da fé, tiveram alguém ao lado. Tiveram alguém ao lado, ou confrontando, ou chamando, ou assim, ou simplesmente apoiando, dando suporte. Então, a gente vê o quanto isso, quando a gente fala dessa firmeza de caráter, de firmeza de fé, de você se manter no teu propósito, o quanto é importante você ter alguém do lado com essa integridade, né, para te manter nessa linha, porque, vamos combinar, né, se você arranja alguém que é para desvirtuar, também é um desastre. A gente vê, voltando à questão da divisão do reino pós-Salomão, a divisão do reino norte e sul aconteceu, melhor dizendo, aconteceu exatamente por quê? Porque o novo rei não quis ouvir o conselho das pessoas mais experientes. Ele foi pelo conselho dos amigos mais novos que simplesmente queriam curtir a vida. E o que aconteceu? Então, às vezes, essa falta de ponderar as questões e chegar a uma conclusão deixa assim, algumas posturas vacilantes e trazem realmente alguns transtornos, e por que não dizer algumas consequências danosas, não só para a vida pessoal, mas também para a vida comunitária, seja ela em família, seja ela no trabalho, ou seja no aspecto da própria coletividade da igreja. Então, como é importante também a gente trabalhar a nossa postura, a nossa maturidade no sentido de aprender a ouvir aquilo que não nos é agradável. Porque, às vezes, eu gosto dessa expressão, né? No meu tempo, a gente chamava de melindroso, só que você chama hoje de melindroso, o povo vai achar que é coisa bonita. Não é porque é melindrosa, é delicada. Mas, no meu tempo, quando a gente usava essa expressão para se referir a alguém, a gente está falando assim, fulano, fulana, melindrosa, a gente seria exatamente o dodói que vocês usam hoje. O mimimi, o dodói. Né? Então, às vezes, a gente também, quando a gente está falando de fortalecer uma geração, de termos jovens mais fortes, adolescentes mais firmes, até no sentido realmente de fé, da certeza e convicção da existência desse Deus que não está só perto de nós, mas em Cristo ele está em nós, pelo habitar do seu Santo Espírito. A gente precisa amadurecer também essa prática do aprender a ouvir aquilo que não nos é agradável, porque a gente logo parte, está me rejeitando, está me desprezando, está isso, está aquilo, e às vezes a gente, nesse preconceito que a gente constrói ou traz de longa data, o que acontece? A gente acaba não
percebendo, às vezes, a mensagem que o próprio Deus está trazendo através daquela pessoa para nós, do tipo assim, olha, você precisa melhorar isso, você precisa fortalecer essa área, porque isso te fragiliza. Te fragiliza. E hoje é essa pessoa, amanhã vai ser outra, e aí, como você vai lidar com isso? Né? Então, são aspectos assim, aproveitando isso que foi colocado do confronto, eu acredito sim que a gente precisa de desenvolver a arte de uma maneira equilibrada, de uma maneira sábia, de uma maneira cristã e espiritual. Não só aprender a arte do confrontar, mas também aprender a arte do ser confrontada, para crescer, para edificar e para fazer a diferença. Porque dentro da história de Esther, o que ocorreu? Ela entendeu esse confronto. E por entender esse confronto, ela agiu em concordância com ele, e a gente sabe o resultado. Mas isso, Lô, me mostra, isso valida mais uma vez essa humildade de coração e verdadeira que Esther tinha. Sim. Porque quando você fala em confrontar, você pode colocar aí, né, de uma forma paralela o orgulho, né, o estar por cima, o eu sei sobre isso e você não. Mas quando você é confrontado, o teu coração precisa estar inclinado a ouvir, a essa humildade de coração, Sim. porque não é fácil ser confrontado. E Esther, ela mostra esse respeito, né, à experiência dele, eu creio que ela vê nele um homem de Deus, né, que não aconselha de forma errada, porque você vê, assim, diversos conselhos de Mordecai a ela. Um dos primeiros é quando ela se torna rainha e ele fala para ela não contar para o rei que é judia, né, novamente voltando lá àquela questão, né, que, vivo no palácio, mas não sou totalmente livre, porque tinha essa tensão, né, de outro povo, de outro Deus e etc. Então, mais uma vez isso ela nos ensina sobre essa humildade em nós ouvirmos, mesmo que de repente você está falando com alguém, de outra geração e talvez aparentemente a forma dele se comunicar ou a forma como ele vai passar a informação é às vezes até arcaica, né, assim, para quem está escutando, fala assim: "Não, isso é da época lá do meu bisavô, nada a ver isso", mas quando a gente abre o coração para escutar e a gente percebe inclusive as entrelinhas, o que ele quer passar de conhecimento, o que essa pessoa ela tem de experiência a nos ensinar. Hoje aqui no início a gente comentava sobre isso, né, sobre o quanto o nosso passado forja quem nós seremos no futuro, são as nossas experiências, daí a Lana até comentou: "Não sei, quando eu estiver lá na frente eu conto para vocês quais foram Foram as os erros que eu minhas. me arrependi". Mas é justamente agora pensa a quantidade de pessoas que essa geração, tem ou quando nós somos jovens, né, a quantidade de pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, que íntegras, que podem ser bons conselheiros, que podem nos ajudar, e a gente se fecha no nosso orgulho, a gente se fe a Bíblia diz isso, né, sobre se estribar no próprio entendimento, e o quanto a gente se coloca nesse palanque de "eu sei" e "eu posso", e não se inclina com o coração aberto à humildade e a ouvir. E para que não fique só em minhas palavras, Losane, porque a Losane fala tanta coisa que a gente tem que ir anotando, né, por tópicos. Ela vai dizendo ali, a cabeça da gente só vai também assim só lembrando, Edmund Burke diz: "Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que homens de bem não façam nada". E há um comentário na Bíblia do Spurgeon que diz assim: "Os homens são muito aptos a condenar no coletivo o que toleram em si mesmo como indivíduos". Eu acho que essas 2 frases elas resumem um pouco o que a Losane vinha conversando com a gente, sobre estarmos inclinados a ouvir, sobre essa humildade, sobre nós sermos, influentes nesta geração, sobre nós não nos acovardarmos diante das injustiças, sobre nós, independente da nossa posição, a gente se colocar
à frente das coisas, nós não deixarmos que as coisas simplesmente elas aconteçam diante dos nossos olhos e a gente se acovarde. Esther, ela é retirada de sua família, se torna rainha, como nós já dizemos aqui, num plano arquitetado por Deus, e a gente pode refletir isso para a nossa vida. Não de repente de se tornarmos rainhas, né? Mas há um propósito, né? Aquele velho chavão, né? Há um propósito em tudo. Sim, há um propósito em tudo. Nós somos instrumentos escolhidos. E aonde nós estivermos, em casa, no bairro, no escritório, na empresa, na igreja, enfim, na comunidade, Deus vai nos usar. Deus quer nos usar. Nós devemos, como cristãs, influenciar dentro dos valores e princípios bíblicos as pessoas que estão ao nosso redor. Uma coisa que a Cat falou, né, do comentário da Bíblia do Spurgeon, né, Spurgeon continua e ele fala que Deus confiou oportunidades, talento e posição a cada um de nós, uma obra que só cabe a nós realizarmos. Então, precisamos estar cientes e prontas a executar. E lembrando um pouco do que a Alô falou no começo, né, da curiosidade do livro de Esther não falar o nome de Deus, a gente até pode fazer, né, aquele paralelo. Muitas vezes a gente não consegue ver Deus em alguns momentos da nossa vida. Isso não significa que ele não está ali presente e ele sabe de todas as coisas. E assim, para a gente até ir caminhando, assim, né? Mas porque você já deve, né, nós já percebemos aqui, você que está nos ouvindo já deve ter percebido também, que assim, se a gente tem muita coisa que a gente pode ir puxando, e puxando, e puxando, e tem muita coisa para falar a respeito que se transforma em verdadeiras lições práticas. Porque o interessante de quando a gente lê a Bíblia e vê a vida dessas pessoas é para ela nos inspirar a questões práticas, não apenas para a gente aplaudir posturas ou aplaudir o quão lindo foi, né? E uau, né? E até mesmo declarar, olha como Deus é lindo, olha o que ele faz. Isso é fato, mas a Bíblia ela nos foi dada também por uma razão, para guiar, para ser, como o Salmo fala, Salmo 119, 105, versículo 105 fala, né? Que ela realmente é para ela ser luz para o caminho, lâmpadas para os pés, ou seja, é realmente para nos guiar e nos guiar a ações práticas. E dentro disso, quer falar alguma coisa, Luna? Pode seguir. Posso seguir? É que ela estava, gente, vocês não viram, mas ela estava me olhando. Com aquele olhar. Eu já falei aqui, eu falo de novo. Eu amo as explicações da Lô, amo a Lô falando, então estou só observando e admirando. Enfim, né? Mas, assim, olhando, quando a postura de Esther, já que a gente está falando desse ponto de oração, e que tem a ver mais como uma postura do que com uma escrita, como às vezes você encontra orações escritas na Bíblia, inclusive nos próprios Salmos. Ela pede a Mardoqueu como resposta, diz assim: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. O jejum está atrelado à oração, mais que a oração, ela está atrelada a uma súplica intensa, a um momento em que você se põe diante de Deus por algo em sacrifício, onde você dispõe da sua vida em oração, em intercessão, a favor de algo ou a favor de alguém. No caso aqui, a favor de alguém, né? E ela explica a questão do jejum, que seria por 3 dias e 3 noites, que ninguém comesse nem bebesse nada durante esse período. Mas não só isso, ela diz que ela e as criadas farão a mesma coisa. Então, não é só delegando aos outros que façam por ela o que ela gostaria que fizesse. Não, ela fala assim: façam comigo aquilo que eu estou fazendo. Então, isso é uma das grandes lições que muitas vezes falta para pessoas que, às vezes, nós seguimos.
né? Assim, né? Nessa onda de... Eu ouço muito, fulano tem tantos seguidores, não sei o que tem tantos seguidores. Eu falo assim, eu não tenho seguidores porque eu não tenho Instagram, eu não tenho na rede social, né? Talvez eu tivesse algum. Mas, enfim, mas quando você olha esse aspecto, você vê assim, não é algo que quebra totalmente um dito popular, fala assim, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E muitos dos exemplos que nós temos visto na mídia, na sociedade, e, infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas, é basicamente isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No caso de Esther, ela traz essa responsabilidade, ao mesmo tempo enaltece essa postura para que realmente algo, na esperança de que Deus intervenha e algo aconteça. E ela diz, eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. Então, vocês façam o que eu estou fazendo, façam o que eu vou fazer, porque, com certeza, virá resposta. E ela diz algo assim muito legal, né? Que ela diz assim, se eu tiver de morrer, morrerei. Cara, é uma conclusão básica, né? Daquele tipo assim, se eu disser, eu falei. Entende? É aquela coisa, se eu disser, eu falei, ou seja, é aquela coisa, né, que a gente diz muito hoje, o não eu já tenho. Não, eu já tenho. Então, quando a gente para nesses aspectos, e isso que nos traz também, né, que a gente caminhou até aqui para falar de Esther, etc. E tal, basicamente, isso aqui é o ápice da história dela, né, onde ela, dessa busca em Deus e busca de Deus para essa resposta, e, na sequência, é a forma como ela age a partir desse tempo. Ela usa de uma estratégia tremenda, porque a gente vê aqui um exemplo de sabedoria. Ela foi aquela pessoa que realmente ela usou de sabedoria, de buscar realmente direção de como trazer tudo isso à tona, de trazer o plano que foi tramado, de falar de quem tramou, e, ao mesmo tempo, de confessar quem ela era e de expor para o rei esse aspecto. Primeiro, ela busca essa coisa de ser recebida na presença do rei. Ali já estava a primeira, né? O sim e o não ela já tinha também. E depois, então, quando ela vai e oferece esses banquetes, né, para estar trazendo essa realidade, essa situação que o povo, e ela estava inclusa, para ver, então, o que poderia ser feito em prol do benefício desse povo. E uma coisa, antes de passar a palavra para vocês, algo quando eu estava lendo isso e percebendo, quando a gente fala do administrar, da gestão de Deus em relação às circunstâncias, algo muito interessante é o seguinte, Amã já existia antes de Esther. Ele já odiava os judeus antes de convencer o rei a assinar aquele decreto, a emitir aquele decreto, né? Tanto que ele foi tão maligno que os judeus simplesmente eles teriam que ficar passivos, né? Os opressores viriam, tirariam a vida deles, eles não podiam fazer, não poderiam reagir. De tão maquiavélico que foi a elaboração desse plano, ao mesmo tempo que convenceu o Xerxes a assinar esse decreto. Quando você percebe que Amã já existia e esse ódio já existia e que em algum momento ele tramaria algo para prejudicar os judeus, Deus já está antevendo toda essa situação e já está administrando de forma para que, quando esse tempo chegasse, a resposta já estivesse pronta. Gente, a gente vê o aspecto de oração aqui. Embora não se fale da vida devocional de Mordecai, nem mesmo da vida devocional da Esther, a gente pode perceber que, pela postura deles,
havia algo que a história não nos conta, mas que, com certeza, essa devoção a Deus, né, se mantinha firme e os sustentava, porque a história, o desfecho dessa história vai mostrar exatamente isso. E quando a gente fala, que a gente falou nos episódios anteriores, que oração tem a ver com relacionamento, aqui está a prova disso. A postura desse, tanto de Mordecai ou Mardoqueu, de acordo com Mardoqueu? Mardoqueu, de acordo com a versão, vai mostrar exatamente isso, que havia firmeza em Deus, havia confiança em Deus, havia relacionamento com Deus. Por isso se chega a esse desfecho, né? Tanto da postura de Esther, como também de Mardoqueu aí, ou de Mordecai. Então, meninas, é basicamente isso que me chamou assim, a atenção, no sentido de trazer a forma como Deus conduziu, e que realmente não foi por acaso que as coisas aconteceram, mas sim por um propósito definido de Deus em relação ao seu povo. E o povo não só não morreu, como eles conquistaram, né, mais terrenos, mais outros povos que se atreveram a enfrentá-los, né? Porque a Bíblia diz ali que vários povos decidiram não enfrentar porque viram que, né, principalmente por causa de Mordecai, tinham muito respeito por ele, já estava numa posição lá no palácio. Então foi não só, né, uma estratégia de Deus para poupar a vida deles, como para fazer o povo crescer, né, para fazer o povo ampliar, assim como já era propósito de Deus desde o início, né? Nós já vimos aqui que Esther é uma mulher corajosa, uma mulher humilde, agora uma mulher sábia. E quando nós olhamos para essa coragem dela, a gente vê assim que não é ausência de medo, mas é bem aquilo mesmo do que a gente sabe sobre o que é ser corajoso, né? Que é você ir além do medo. E eu acho que ela tem essa atitude. E quanto a essa questão da sabedoria que ela tem, assim, para mim está totalmente, inclinada a essa dependência que ela se coloca diante de Deus. Porque o jejum, esse tempo de jejum e oração, não foi um conselho de Mordecai, veio dela. Então vá, Mordecai, e diga ao povo que: "E eu e as minhas servas faremos o mesmo". Eh, nesse ponto não foi um conselho, isso só reflete o quanto ela de fato estava firmada em Deus, e o quanto essa dependência de Deus fazia com que ela buscasse nele as estratégias e o que fazer. E quando a gente percorre pelos próximos capítulos, a partir ali do capítulo 4 e 5, nós vemos essas atitudes dela sendo levadas com sensatez. Ela não, quando ela entra à sala do trono, né, que após esses 3 dias, ela vai diante do rei, já com a estratégia pronta, e o rei acha graça nela. Ela não chega já pedindo e já contando tudo e já falando: "Querem matar todo o povo e eu sou judia e agora tem misericórdia de nós". Ela não, ela já vai com algo pronto. Ela convida para um jantar. Aí se apronta mais uma vez, né, e aí eu vejo esse paralelo, né, com o jejum de 3 dias, ela se apresenta ao rei por 3 vezes, na terceira vez, aí que ela expõe tudo o que está acontecendo, onde ela já achou mais graça ainda aos olhos do rei, né, porque o rei já era encantado por ela, então eu acredito que ela teve ali essa oportunidade, o momento correto para falar com o rei, onde ele não estaria embriagado, onde ele não estaria, né, pensando em outros assuntos, mas de fato com atenção a ela. Tudo então é esclarecido, e você vê algo que é tão interessante em Esther, que você vê a história de Esther e a história de Mordecai, num certo momento correndo em paralelo, né, porque enquanto Esther está lutando por algo, Mordecai está intercedendo por ela à porta do templo. E Amã está tramando contra a vida de Mordecai. E você chega lá na frente, Esther é ouvida pelo rei, alcança o favor do rei, e Mordecai ele é exaltado por um ato
de ironia de Amã, né, que Amã achando que é ele que vai ser exaltado pelo povo, mas Deus incomoda tanto o rei lá, que ele vai ver os escritos, vê que Mordecai tinha um registro lá, que salvou a vida do rei, etc. Depois vocês vão lá na Bíblia, gente, leiam o livro de Esther, é muito legal. E Deus também desfaz toda essa trama, contra a vida de Mordecai, sem ter a influência de Esther nisso, né. E eu acho, assim, sensacional. Deus é perfeito, né, meninas? Deus é perfeito. Isso nos inspira a sermos pacientes e a buscarmos essa sabedoria em Deus, a buscarmos orientação ao Espírito Santo, para que a gente não coloque aí, como dizem, né, se é que ainda dizem dessa forma, né, Losane, a Uhum. carroça na frente dos bois. Olha, gente, a Esther é sensacional. É uma mulher comum que nos ensina tanto sobre permanecermos firmadas em Deus. A gente às vezes olha, né, para o Novo Testamento e nós colocamos todos os personagens bíblicos assim num pedestal, enquanto a Bíblia, a cada personagem nos mostra o quão humanos e o quão tão próximos de nós, com as mesmas falhas eles são. E nós conseguimos ver neles e extrair deles essas inspirações de sermos cada vez mais corretos, de buscarmos, né, andarmos com os nossos olhos em Deus, buscando a Deus para todas as nossas atitudes. Essa semana eu lendo Salmos, teve algo no Salmo 91 que me chamou bastante atenção, como se a gente não lesse, né, Salmo 91 tão conhecido, mas que inicia, né, aquele que habita no seu esconderijo. Que nós possamos habitar no esconderijo de Deus e não apenas visitá-lo quando nós estamos com algum problema. Quando nós habitamos em Deus, nós temos esse relacionamento e nós temos respostas e nós temos paz no nosso coração e nós temos frutos do Espírito em nós e tudo aquilo que a Bíblia ela colocou nesses personagens, que a gente consegue, ver nesses personagens, nós sermos esses personagens na vida de tantas pessoas nos dias de hoje. Amém? Assim. Amém. Amém, amém. Amém. Esther, ela ensina muita coisa, né? Tanto nessa questão individual, como na questão coletiva, né? De realmente se importar com o outro, se importar com a opinião, né, do outro também, porque Mordecai foi muito importante na história de Esther, mas acho que uma coisa que me chama muita atenção e que eu aprendo muito, né, tanto com a história quanto com o livro de Esther, é essa questão da disposição em ser usada por Deus, né? Que a gente possa estar dispostas a ser usadas. Exatamente, porque é uma das coisas, tirando essa questão, né, da oração e da comunhão, como a já comentou agora e tudo mais, uma das coisas que me chama atenção é justamente isso, assim, né? Deus nos capacita, Deus dá as condições e tudo mais para que os planos dele sejam realizados, mas também existe a nossa responsabilidade de agir, né? É como o Mordecai mesmo falou, olha, se você não quiser fazer nada, tudo bem, a provisão de Deus vai vir de outra forma. Mas nós temos a responsabilidade de tomar a atitude necessária para viver os planos de Deus, né? Para viver o nosso chamado, seja ele qual for. Então, essa disposição e essa atitude da Esther é realmente uma referência muito, muito boa. Eu gostaria assim de estar finalizando, lembrando de uma figura bíblica, na verdade, uma ilustração que Paulo dá em 1 Coríntios 12, quando ele discorre sobre a questão do corpo. E ele fala assim que cada membro do corpo tem o seu lugar devido. E ele fala, ele ressalta bem essa questão de que nem todo mundo é mão, nem todo mundo é olho, mas independentemente do lugar que se ocupe, você faz parte do corpo. E o fazer parte do corpo deve ser o motivo do teu louvor, não exatamente aquilo que a função que você exerce no corpo, mas o fazer parte do corpo deve ser o motivo da nossa gratidão, do nosso louvor, da nossa adoração a Deus. Por quê? Porque ele diz assim, não existe
nenhuma parte que é mais importante do que a outra, porque todas cooperam de maneira mútua para o crescimento e edificação. Ou seja, um corpo, para ser corpo, precisa desse funcionamento harmonioso de todas as partes. Quer seja o dedinho do pé, pequenininho lá, né? Coitadinho, está sempre coberto, porque a gente sempre acha os calçados mais bonitos que os pés. Então, a gente está sempre cobrando ele, né? Segundo meu marido, os meus calçados são mesmo. Enfim, então, Não é muito bonitinho, não. Enfim, mas, enfim, isso traz, assim, é muito da gente, a gente sempre fazer essa catalogação, de repente priorizar coisas, valorizar mais algumas coisas do que outras, quando a gente fala nesse sentido de corpo. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nem todo mundo, né, vai viver uma história, raríssimas pessoas viveram uma história como a de Esther, raríssimas. Né? Nem todo mundo vai poder usufruir da forma como ela usufruiu desses aspectos que a gente comentou. Porém, todas nós estamos debaixo dessa mesma autoridade do Senhor e nele fazemos parte desse mesmo reino. E em Cristo fazemos parte deste mesmo corpo, onde cada uma de nós fomos colocadas para uma função específica. E cada vez que nós, aí entra o aspecto da humildade, que nós reconhecemos a nossa posição nesse corpo e optamos a agir concernente a ela, nós estamos fazendo diferença, nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos designou, né? Nos colocando no lugar onde Ele nos colocou. Então, eu só gostaria de deixar isso, que somos diferentes, sim, mas não somos superiores nem inferiores a nenhuma outra mulher, a nenhuma outra pessoa que possa estar ao nosso redor ou que fazem parte do nosso contexto, porque diante de Deus, o que Ele olha não é o lugar onde estamos, mas sim o que nós somos nele e como atuamos a partir dele em nós, exatamente para expressá-lo ao nosso entorno. Então, isso, para mim, fica assim, a maior lição no sentido do que o meu maior prazer realmente é pertencer a Ele, é pertencer ao reino, é pertencer ao corpo, né? Mesmo sendo a avó do grupo. Enfim, a Jéssica tem um recadinho para nós. Sim. Então, pessoal, nos siga nas redes sociais, tem a loja publicações pãodiario.com.br, onde você pode encontrar muitos dos materiais que a gente mencionou no episódio de hoje, como o Manual Bíblico, a Bíblia de Spurgeon. E tem mais um material também, que é A Rainha Esther, um livro para crianças, né, com a ilustração do Ziraldo. Então, aproveitem e peçam pela loja. E visite o site, conheça um pouco mais do ministério e fique atenta aí ao nosso próximo episódio, daqui 15 dias, que vai ser sobre Maria. E lembrando, sempre, porque Deus ouve ela, Deus te ouve e Deus nos ouve. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.